Imagina a seguinte situação: tentar aprender matemática quando o número 115 não representa uma quantidade. Ele é, na verdade, só o formato visual daquela placa de metal na frente da sua casa. Nossa, sim. Ou então, tentar entender o que significa o número 12, sendo que para aquele aluno aquilo é apenas um desenho, sabe? Um desenho estampado ali na lateral do ônibus que leva a pessoa para a escola. Exatamente. E para muitos estudantes surdos, essa é a realidade nua e crua. Os números entram pelos olhos como imagens fixas, completamente descolados do conceito de quantidade ou de um cálculo matemático. E é super importante começar por aí, porque essa imagem muda tudo, né? Ela nos obriga a parar e perceber que a nossa relação com o conhecimento, ela é mediada por várias informações invisíveis, informações que a gente nem percebe que estão lá o tempo todo. Uhum. E quando essa mediação falha por algum motivo, a tendência é culpar o indivíduo, quando na real a gente deveria estar olhando para o ambiente ao redor dele. Pois é, e é exatamente para esse ambiente que a gente vai direcionar a nossa análise de hoje. O material que a gente tem em mãos para essa exploração é simplesmente fascinante. É muito rico. Muito. Para quem nos acompanha, a gente está mergulhando na transcrição de uma extensa mesa redonda universitária. O foco deles foi a educação matemática inclusiva e inovações tecnológicas. E o que é legal é que não é um papo distante, né? Exato. Isso que me chamou a atenção logo de cara. Não estamos falando de uma teoria de gabinete intocável. São relatos crus, professores que estão ali, no chão da escola pública. Pessoas tentando fazer a engrenagem girar todos os dias. Verdade. E a nossa missão nesse mergulho profundo é decodificar como eles usaram um conceito chamado desenho universal. Eles transformaram coisas como tampinhas de garrafa PET e jogos de tabuleiro na chave principal para repensar como qualquer pessoa absorve informações complexas, com ou sem deficiência. Bom, para entender o peso real dessa discussão toda, a gente precisa primeiro olhar para o diagnóstico inicial que esses professores trazem. Porque eles não começam a mesa redonda falando diretamente de inclusão de pessoas com deficiência. Não, eles começam falando de um problema bem mais amplo. Isso, eles falam do colapso geral do ensino de matemática no Brasil. A fonte cita uma pesquisa do INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional, e trazem um dado muito, muito indigesto. 29% da população brasileira é considerada analfabeta funcional. 29%. É um número absurdo. E, para colocar em termos práticos, isso descreve pessoas que até conseguem ler as letras de um cartaz na rua, mas não conseguem interpretar uma frase simples ali. Exato. Ou, não conseguem decifrar se aquele desconto maravilhoso de um produto no supermercado realmente vale a pena ou se é propaganda enganosa. E a situação fica ainda mais sombria quando o texto menciona o PISA, aquele programa internacional de avaliação de estudantes, sabe? Sei bem. Os números são preocupantes. Demais. O Brasil tem uma nota média de 379 em matemática. Para quem está ouvindo colocar isso em perspectiva, a média global é de 472. E aí a questão central que os debatedores levantam é justamente essa, porque a matemática se tornou esse bicho-papão cultural nosso. E o material relata que essa defasagem atinge em cheio a própria base da pirâmide da educação. Muitos estudantes que entram nas faculdades de pedagogia e que, olha só, serão os futuros professores das nossas crianças, eles chegam na universidade carregando seus próprios traumas profundos com os números. Eles foram ensinados a, memorizar tudo sem entender o porquê. Nossa, sim. E a transcrição dá um exemplo que eu achei cirúrgico sobre isso. Muitos desses futuros educadores chegam à universidade dominando apenas a mecânica da velha regra de 3. E aí eles tentam aplicar essa regra de 3 para resolver absolutamente qualquer dilema matemático que aparece pela frente. É o famoso improviso, né? Total. Eu fiquei pensando, é como ter apenas um martelo na caixa de ferramentas e tentar usar esse martelo para parafusar, para serrar, para pintar a parede. Ou, fazendo outra analogia, é como aprender o atalho de teclado para copiar e colar no computador e achar que só isso é o suficiente para escrever um romance inteiro. Boa analogia. Porque, funciona para replicar um parágrafo,
mas não ensina nada sobre gramática, sobre estrutura ou narrativa. Uma comparação muito feliz, porque ilustra bem essa dependência de um algoritmo vazio de significado. A pessoa faz, mas não sabe o que está fazendo. E é bem neste ponto do debate que entra um resgate teórico fundamental. A mesa redonda traz as ideias de Vygotsky. O famoso pensador russo. Ele mesmo, lá do início do século XX, eles trazem Vygotsky para redefinir o que a gente entende por deficiência. Porque, historicamente, a sociedade sempre olhou para a deficiência como um, entre aspas, defeito de fábrica do sujeito. Como se fosse um problema médico a ser consertado ou apenas lamentado. Exatamente. Mas o Vygotsky propunha algo revolucionário. Ele dizia que a deficiência nasce, na verdade, numa relação dialética entre a limitação da pessoa e as barreiras que o ambiente impõe. Espera, pausa rápida aqui. Porque relação dialética soa muito como aquele jargão acadêmico denso de faculdade, né? É, um pouco. O que isso quer dizer na prática, do dia a dia das pessoas? Quer dizer que a deficiência é um caminho de mão dupla onde o ambiente tem culpa no cartório. Quase isso. Mas é até mais profundo, sabe? Significa que a deficiência, como uma experiência de exclusão, ela não existe num vácuo. Se conectarmos isso ao quadro geral, imagina uma sociedade fictícia. Uma onde todas as pessoas se comunicam exclusivamente por telepatia. Certo, telepatia. Se alguém nasce lá sem telepatia, mas com a capacidade perfeita de falar com a boca e usar cordas vocais, essa pessoa vai ser severamente deficiente naquele ambiente. A limitação biológica dela só vira uma barreira paralisante porque a estrutura ao redor não prevê a existência dela. Ah, entendi. O ambiente, por ser inflexível e só funcionar por telepatia, é quem cria a deficiência. Caramba, faz todo sentido. E a ironia cortante que a fonte aponta sobre isso é clara. Se o nosso modelo tradicional de ensino de matemática já é tão engessado, tão abstrato, que exclui milhões de pessoas sem deficiência, criando aquela massa de analfabetos funcionais e traumatizados que a gente falou. Sim, os 29%. Isso. O que esse mesmo modelo não faz com quem tem uma deficiência real, seja visual, auditiva ou cognitiva. O diagnóstico é super claro aqui. A estrutura não precisa de um band-aid. Ela precisa ser demolida e reconstruída do zero. E a resposta para como reconstruir isso não veio da área da pedagogia inicialmente. Veio da arquitetura. Interessante. O texto detalha a origem desse conceito incrível de desenho universal. Ele surgiu lá nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte. A premissa central de um arquiteto trabalhando com isso é projetar edifícios, produtos e espaços que possam ser usados por absolutamente todas as pessoas, na sua máxima extensão, sem precisar de adaptações posteriores. Ok, vamos desempacotar isso. É a diferença entre construir um prédio cheio de escadas na entrada principal e colocar uma rampinha escondida lá nos fundos, perto da lixeira, sabe? Só para quem usa cadeira de rodas. Exato. E por outro lado, construir um prédio onde a entrada principal já é uma rampa suave e super bem integrada ao design. Porque a rampa serve perfeitamente para cadeira de rodas, claro. Mas também serve para quem está empurrando o carrinho de bebê, puxando uma mala de rodinhas, ou até se recuperando de uma cirurgia no joelho. Com certeza. O design não segrega ninguém, ele unifica a experiência. Essa é a essência do negócio. E o que a mesa redonda discute com muita paixão é a aplicação disso na sala de aula, o chamado desenho universal pedagógico. Porque o instinto padrão do sistema educacional é reativo, né? Muito reativo. O professor planeja uma aula normal e, se por acaso surgir um aluno cego ou surdo na turma, a escola tenta improvisar uma adaptação correndo de última hora, um remendo. O desenho universal pedagógico inverte essa lógica. O material, a linguagem, a avaliação, tudo já nasce acessível a múltiplos perfis de aprendizado. O que nos leva diretamente às soluções táticas que esses professores construíram no dia a dia da escola. A transcrição lista umas ferramentas físicas bem impressionantes. Demais! Pois é, eles criaram um jogo manual chamado Bico da Soma. E eles usaram dados gigantes, com 2 centímetros de aresta, para facilitar o manuseio das crianças.
Aplicaram alto contraste nas cartelas, usando fundo branco com letra preta ou fundo azul com letra amarela, que, aliás, eles descobriram na prática que são as combinações mais eficientes e baratas de imprimir nas escolas. Sustentabilidade é importante também. Pois é. Colocaram numerais em braille, mas adicionaram um detalhe físico que eu achei de uma genialidade absurda. Um pequeno corte no canto superior direito da cartela de papelão. Olha, esse corte no canto é um exemplo minúsculo, mas perfeito do desenho universal em ação. Porque pensa bem, para uma pessoa que enxerga, se a cartela estiver de cabeça para baixo, ela percebe visualmente na mesma hora e vira o papel. Instantâneo. Mas para uma pessoa cega que está tateando o braille, ler o papel de ponta cabeça ia causar uma confusão imensa até ela perceber o erro. Esse pequeno corte tátil padronizado indica imediatamente qual é o lado que deve ficar para cima. A barreira da orientação espacial é eliminada, antes mesmo do jogo começar. E a criatividade do pessoal não para por aí. Um outro jogo mencionado na fonte é o Além da Conta. Ele segue basicamente a mesma mecânica daquele jogo clássico de adivinhação de rostos, o cara a cara. Adorava esse jogo. Quem não, né? Só que em vez de fisionomias, eles usaram camisas de times de futebol locais, como América e ABC. E colocaram ímãs nas peças para que elas ficassem bem firmes no tabuleiro. Mas a grande sacada veio na hora de usar tampinhas de garrafa PET para marcar os times. Sim, a questão das cores. Isso. Naturalmente, as tampinhas têm cores diferentes. O problema óbvio que surgiu foi como um aluno com deficiência visual vai saber se a tampinha que ele pegou na mão é do time azul ou do time vermelho. Foi aí que eles aplicaram o genial Código Filipa. O Código Filipa é uma daquelas invenções que parecem simples olhando de fora, mas exigem uma compreensão muito profunda do que é tradução sensorial. Ele não tenta escrever o nome da cor em braille em cima da tampinha, o que daria muito trabalho. Em vez disso, ele associa cores a formatos geométricos em alto relevo. Como que isso funciona na ponta dos dedos do aluno? É bem prático. Imagina que o aluno passe o dedo sobre a tampinha de PET e sinta um triângulo em relevo. Pela convenção desse código, o triângulo representa a cor vermelha. Se ele sentir um círculo, é azul. Se for um quadrado, é amarelo. Genial! A cor deixa de ser um fenômeno exclusivo da luz, que só é captada pelos olhos, e passa a ser traduzida para uma textura espacial. O aluno cego não perde a informação tátil de agrupar as peças por times de cores diferentes. Ele só acessa essa informação por uma via sensorial diferente. O ambiente se dobra para acomodar a forma como ele percebe o mundo. Incrível mesmo. Só que remover barreiras físicas e visuais, como as cores das tampinhas, é apenas a primeira camada de tudo isso, certo? Com certeza, é só o começo. Porque a transcrição entra depois num território muito escorregadio, que é a barreira cognitiva. E é aqui que os debatedores da mesa redonda fazem uma distinção crítica que eu acho que vale ouro para quem está ouvindo. A diferença é entre usar uma linguagem fácil e usar uma linguagem acessível. Sem dúvida, essa é uma das confusões mais perigosas que existem na educação. Há um instinto quase protetor de achar que, se o aluno tem dificuldade, o conteúdo precisa ser empobrecido. Mastigado, né? Isso, reduzido a uma versão quase infantil, mas isso é usar linguagem fácil e muitas vezes acaba soando condescendente. A linguagem acessível, que é o grande pilar do desenho universal, ela não tira a complexidade do raciocínio matemático. Ela apenas remove os ruídos e os obstáculos que impedem o aluno de chegar nessa complexidade. Deixa eu tentar visualizar isso com um exemplo. Seria como um aplicativo de celular que está tentando rodar um jogo super pesado de última geração. O problema é que o celular tem 30 outros aplicativos abertos rodando em segundo plano, sugando toda a memória. O jogo trava. Quem nunca passou por isso? A linguagem fácil, nesse caso, seria desistir do jogo moderno e instalar o velho jogo da cobrinha, que é super leve, mas totalmente antiquado. A linguagem acessível, por outro lado, é simplesmente forçar a parada daqueles 30 aplicativos inúteis em segundo plano. Você libera a memória RAM do cérebro para que ele possa processar o desafio real, que é rodar o jogo complexo. Adorei, é exatamente essa mecânica. E a fonte traz 2 casos bem práticos sobre isso.
O primeiro é a adaptação do jogo chamado Contigo 60. Na versão original que as escolas usavam no Paraná, a regra ditava que toda criança começava a partida com 60 pontos imaginários. 60 pontos na cabeça. Sim, e ela ia perdendo esses pontos conforme as rodadas avançavam. Então a criança precisava gerenciar essa pontuação decrescente o tempo todo. Voltando à lacerologia do celular, isso é o aplicativo rodando em segundo plano e devorando a bateria. Porque a criança tem que rolar os dados, fazer a soma ou a multiplicação daquela rodada na mesa de fato e, ao mesmo tempo, não esquecer de subtrair aquilo do banco de 60 pontos abstratos lá na cabeça. Perfeito. Essa regra gerava o que podemos chamar de neblina cognitiva. É uma sobrecarga mental gigantesca que não estava testando a habilidade matemática do momento, estava testando a memória de trabalho do aluno de forma super exaustiva. E qual foi a solução deles aplicando o desenho universal? Eles simplesmente cortaram a regra dos 60 pontos, eliminaram. O jogo passou a começar do zero, a alteração matemática que precisava ser ensinada na mesa continuou lá, intacta e desafiadora. Mas aquela carga mental secundária desapareceu. O engajamento dos alunos disparou imediatamente. Uma mudança simples, mas profunda. E eles aplicaram esse mesmo filtro na forma de falar, no vocabulário em si. O segundo caso que eles trazem é sobre o ensino de probabilidade. Imagina um professor escrevendo no quadro, para crianças dos anos iniciais, a seguinte pergunta: qual a probabilidade de ganho? A palavra probabilidade, nesse contexto e nessa faixa etária, atua como um muro de tijolos. A criança paralisa diante desse jargão antes mesmo de conseguir analisar os números das cartas na mesa. E a intervenção deles foi tão elegante, eles foram lá, apagaram essa frase do quadro e reescreveram com quais cartas o Lucas poderia ganhar essa jogada. É uma conclusão sobre as chances do Lucas. O rigor matemático de calcular as variáveis está 100% preservado, mas o jargão, que era uma barreira artificial, foi retirado. Isso é acessibilidade cognitiva na veia. Toda essa conversa sobre como a gente estrutura a linguagem nos leva de volta àquele nosso cenário inicial, que sinceramente eu achei a parte mais instigante de toda a transcrição, o universo da surdez. É um mundo à parte e fascinante. Sim, falamos de informações invisíveis e de como a matemática depende de muita coisa que a gente simplesmente absorve sem perceber. A fonte detalha bem o motivo de estudantes surdos chegarem à escola com tanta dificuldade em quantificação, usando aquele exemplo de que o número do ônibus é só um desenho sem valor numérico. O que ocorre aí é uma imensa barreira ambiental relacionada ao que chamamos de informação incidental. Pensa numa criança que ouve normalmente. Mesmo antes de ir para a escola, a matemática está chovendo em cima dela o tempo todo no dia a dia. Como assim? Ela acompanha os pais na feira, por exemplo, e ouve as discussões sobre o preço do tomate. Ela ouve o locutor da rádio dando o horário. Ela escuta alguém contando o troco da padaria em voz alta. Ela não está prestando atenção diretamente naquilo, mas essa trilha sonora matemática vai moldando a compreensão no cérebro dela de que números representam volumes, passagens de tempo, dinheiro. Entendi. E a criança surda, mesmo estando fisicamente presente na mesma feira ou no mesmo carro ouvindo rádio, está completamente cortada desse rádio de fundo. Sim, todo esse repertório informal e auditivo não chega até ela. Então, quando ela vê o número 115 na placa de uma casa, ela grava visualmente aquele bloco geométrico de 3 traços, 1, 1 e 5. Não há ponte sonora no dia a dia que associe aquilo a 115 unidades de alguma coisa. É um isolamento de dados brutal. E como os professores da mesa redonda propuseram resolver isso? A resposta que eles encontraram exige uma virada de chave gigantesca no nosso cérebro de pessoas ouvintes. Eles argumentam que a língua brasileira de sinais, a Libras, não é apenas uma ferramenta de tradução, tipo, onde você pega a verdadeira matemática e tenta fazer umas mímicas equivalentes. Nem um pouco. O material defende que os sinais feitos com as mãos na Libras devem ser encarados como algarismos legítimos da cultura surda. Olha, essa é uma tese de enorme impacto epistemológico, porque nós estamos muito acostumados com os algarismos arábicos, aqueles rabiscos que usamos no papel.
ou então os algarismos romanos, como o X e o V. E nós aceitamos tranquilamente esses símbolos como válidos e oficiais. O que os educadores propõem é que a configuração da mão em libras, sinalizando o número 1 ou o número 2, tem exatamente o mesmo peso de um algarismo formal. O mesmo peso. Sim, o ensino matemático deve nascer a partir dessa base cultural, a partir dessa visão espacial e sinestésica, e não forçar o aluno surdo a decodificar primeiro o símbolo arábico, em português, para só depois tentar entender a quantidade. Isso muda toda a arquitetura do ensino. E muda a arquitetura tecnológica também. A fonte conta a história da criação de um site voltado para esse público durante a pandemia, ironicamente batizado de Coronal. Nome bem sugestivo. Muito. O foco deles era hospedar o material de matemática em libras. E um detalhe técnico relatado me surpreendeu muito. Os criadores fizeram questão absoluta de construir a página usando o Google Sites, uma ferramenta que muita gente da área de tecnologia considera até básica demais. É verdade. Eu fiquei me perguntando lendo aquilo, por que não usar outras plataformas gratuitas de hospedagem que oferecem fóruns, animações e layouts muito mais robustos? A resposta para isso revela como nós, pessoas ouvintes, raramente percebemos os nossos próprios privilégios. As outras plataformas de construção gratuita de sites financiam seus serviços colocando aqueles banners de anúncios nas laterais da página. A gente ignora aquilo fácil. Exato. Para um aluno ouvinte, um banner piscando um anúncio de um tênis super colorido na lateral da tela é uma distração leve. Ele pode continuar olhando para a lousa, olhando para o texto, enquanto escuta a voz do professor explicando a matéria. Ele ignora a propaganda auditivamente. Mas e para o aluno surdo? Como fica? Aí que tá. Para o aluno surdo, a atenção visual é literalmente tudo. Ele depende 100% do olhar focado no professor que está sinalizando em libras ali no vídeo para captar informação. O olhar dele não pode desviar um segundo. Quando um banner super animado pisca na periferia da visão, é instintivo do ser humano olhar para o movimento. E no exato instante em que o olho do aluno surdo se move para o anúncio e volta para o professor, O sinal já passou, a conexão entre as variáveis daquela equação, sumiu no ar. O que era só um anúncio irritante para um aluno ouvinte, vira uma parede de concreto no aprendizado do aluno surdo. exatamente isso. Um layout de site aparentemente inofensivo se revelou uma barreira ambiental clássica, naqueles termos do Vygotsky que a gente comentou. Escolher o Google Sites, que é limpo, tem fundo branco e sem anúncios de terceiros piscando, foi uma aplicação literal do desenho universal no espaço digital. É a limpeza do ambiente visual para que o processo mental possa ocorrer sem atrito e, veja bem, isso não significa de forma alguma fugir da tecnologia, muito pelo contrário. O debate avança muito bem para mostrar como o uso ativo de softwares, quando bem direcionado, transforma um aluno de mero receptor passivo em um criador. Sim, a transcrição aborda o uso do celular na escola. A gente sabe que, tradicionalmente, o celular é visto como o grande vilão, o buraco negro da atenção que os inspetores de corredor querem confiscar a todo custo. Mas, olhando pela lente da inclusão, o celular provou ser uma ponte indispensável nessa história. O relato mostra os alunos usando um software chamado Scratch. O Scratch é fantástico. É uma plataforma de programação muito inteligente, porque ela não exige que o usuário digite linhas e mais linhas daquele código complexo em texto, com sintaxe super estrita. Tudo lá funciona através de blocos visuais de lógica que a pessoa arrasta e encaixa na tela, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E por que isso foi tão revolucionário para os alunos surdos especificamente? Porque elimina a barreira da língua portuguesa escrita. Perfeito. Para a imensa maioria da comunidade surda no Brasil, o português escrito funciona basicamente como uma segunda língua. E é uma língua que tem uma estrutura gramatical completamente invertida em relação a Libras. Forçar o aluno surdo a programar digitando comandos em português ou em inglês seria o mesmo que pedir para quem está ouvindo a gente aprender cálculo avançado usando um manual escrito em russo. Impossível, né? Quase impossível. Ao usar blocos visuais lógicos no Scratch, eles contornaram a língua falada e escrita.
O material inclusive cita que os próprios alunos criaram um jogo da memória totalmente focado em configurações de mãos em libras. Exato, eles usaram a tecnologia não só para consumir um conteúdo padronizado de fora, mas para fabricar uma ferramenta dentro da sua própria identidade linguística. E a mesma lógica super pragmática foi aplicada no uso daquelas famosas planilhas eletrônicas. Ah, o bom e velho Google Planilhas. E o legal é que, em vez de preencher as tabelas com valores hipotéticos de livros didáticos antigos, tipo, quanto custava um trem a carvão? A transcrição relata que os professores levaram a ferramenta para o mundo real. Eles fizeram turmas inteiras colaborarem simultaneamente para calcular o peso e o custo de uma cesta básica, usando preços reais dos mercados do próprio bairro. Isso engaja demais o aluno. Muito. Em outro projeto, eles mapearam os custos dos ingredientes e simularam a margem de lucro para uma venda escolar de doces. É a matemática pulsando forte no cotidiano deles. E ao trazer todas essas ferramentas digitais para o centro da mesa, os professores na mesa redonda inevitavelmente acabaram esbarrando em uma das grandes polêmicas da educação moderna: o aplicativo Photomath. O Photomath. Esse aplicativo mexe com os nervos de muita gente na área de exatas. Para quem não conhece, funciona assim. Basta abrir a câmera do celular, apontar para uma equação quilométrica escrita à mão no caderno. Em meio segundo, o aplicativo não apenas resolve o problema, mas cospe o número exato do resultado na tela. É o pavor absoluto de qualquer sistema de avaliação tradicional. Total. O instinto visceral de quase toda a Secretaria de Educação seria banir o aplicativo, proibir o uso na sala e bloquear a rede Wi-Fi da escola. Afinal, a lógica de muito professor é o aluno está terceirizando o cérebro. É basicamente uma máquina de colar super avançada. E o que eu acho fascinante é ver como a perspectiva do desenho universal inverte essa paranoia toda. Os professores que estão na transcrição propõem uma aceitação radical dessa realidade tecnológica. A premissa deles é super lúcida. Se um software acessível de graça no bolso de qualquer adolescente já consegue fazer o trabalho pesado e mecânico de calcular e achar o resultado final em uma fração de segundo, proibir isso é lutar uma guerra perdida contra o avanço do tempo. Não tem volta. Não tem. O papel do educador e do próprio aprendizado em si não é mais exigir que o aluno encontre o número final a todo e qualquer custo. Mas aí fica a dúvida. Então o que sobra para o professor avaliar, se a máquina já deu a resposta mastigada? Sobra a parte mais nobre, que é a investigação profunda. Se o aluno já tem o resultado na tela de forma instantânea, o professor inteligente muda a pergunta. Ele para de perguntar o que é X e passa a perguntar como o aplicativo fez para descobrir quem é X. Sensacional. O educador pede que o estudante destrinche a resposta do software. Quais propriedades lógicas o algoritmo aplicou no primeiro passo? Por que será que ele inverteu o sinal da equação no segundo passo? É a migração do que para o como. O aluno se transforma basicamente no engenheiro reverso da matemática. Ele para de focar naquele alívio momentâneo de apenas acertar o resultado final no rodapé da folha de prova e passa a investigar ativamente a rodovia lógica que levou até lá. Se a gente parar para pensar, é um nível de raciocínio crítico muito superior àquela simples memorização de fórmulas. Sem a menor dúvida. O processo ganha prioridade sobre a finalização mecânica do cálculo, e esse é talvez o grande legado de todo esse debate incrível da mesa redonda que analisamos. O que nos leva a conectar todos esses fios que soltamos aqui hoje. Porque quando nos afastamos das histórias práticas dos jogos de tampinha PET, do ensino em Libras e dos aplicativos de cálculo com câmera, a gente percebe algo maior. O que essas pessoas estão construindo é muito, muito maior do que dicas para dar aula. O desenho universal, seja ele físico ou pedagógico, é no fundo uma masterclass monumental sobre empatia cognitiva. Exatamente. Essa é a conclusão central que se pode extrair de tudo isso. A verdadeira inclusão, gente, nunca foi sobre construir puxadinhos paliativos para acomodar pequenos grupos que fogem à norma estatística. A inclusão é, na verdade, uma auditoria rigorosa na clareza da nossa própria fundação. Quando a gente remove aquela regra secundária de um jogo que cria neblina cognitiva, ou quando retiramos um jargão desnecessário da frase e focamos na lógica crua,
O que estamos fazendo é otimizando o canal por onde a ideia trafega. O que significa que os princípios que discutimos hoje aqui se aplicam a absolutamente qualquer cenário de troca de informações, não só na escola. Pensa bem, quando alguém precisa montar uma apresentação de slides para convencer investidores exigentes em uma empresa, ou quando um líder precisa redigir um e-mail crítico orientando uma equipe num momento de crise corporativa. Ou até coisas simples do cotidiano. Sim. Na hora de tentar explicar as regras super complicadas de um jogo de tabuleiro novo numa sexta-feira à noite com os amigos. Se aplicarmos o desenho universal, tipo removendo o excesso de banners visuais que roubam a atenção no slide, traduzindo o jargonês corporativo chato para perguntas claras e focando no processo passo a passo, o resultado é inevitável. Nós nos tornamos comunicadores absurdamente mais eficientes para qualquer público. Para todo mundo. Exato. Não apenas para aqueles que têm alguma limitação declarada. Todo mundo ganha quando a entrada principal do prédio é uma rampa plana, larga e bem iluminada. E a fluidez que a gente ganha ao eliminar todos esses atritos de comunicação acaba liberando uma energia mental valiosa por que realmente importa, que é a geração de novas ideias. O esforço deixa de ser gasto apenas tentando entender qual é a regra do jogo e passa a ser investido na criação de valor real. O que nos deixa com um pensamento final para quem nos acompanha. Um pensamento que é ao mesmo tempo super provocativo e urgente. Nós vimos ao longo dessa exploração que a filosofia do desenho universal fez uma jornada longa. Ela nasceu no concreto, abaixando meios fios e construindo rampas para moldar a arquitetura física das cidades. Depois, deu um passo enorme adiante e migrou para a pedagogia abstrata, usando coisas simples como tampinhas com relevo para mudar a arquitetura do pensamento. E hoje, a humanidade está no meio de um salto hipertecnológico sem precedentes. A revolução da inteligência artificial. Isso. Nós estamos rapidamente terceirizando partes muito vitais do nosso raciocínio, das nossas decisões diárias e das nossas rotinas de trabalho para inteligências artificiais generativas, para algoritmos invisíveis de recomendação. A reflexão que fica martelando na cabeça após consumir toda essa fonte rica é: será que as gigantes da tecnologia estão treinando esses novos cérebros sintéticos com essa mentalidade do desenho universal? Será que elas estão garantindo que suas respostas e interfaces acomodem a gigantesca pluralidade da cognição humana desde a primeiríssima linha de código? Fica a dúvida. Ou será que nessa nossa pressa meio cega pelo avanço tecnológico a qualquer custo, nós estamos treinando as máquinas apenas com as nossas piores práticas, construindo novas e monumentais escadas digitais que silenciosamente vão deixar boa parte da humanidade olhando do lado de fora sem conseguir acessar o prédio? É algo crucial para mantermos no radar conforme as próximas inovações chegam. Até a próxima exploração.